Tema livre tem o vereador Bruno Tan, por 15 minutos, vereador. Boa tarde a todos. Boa tarde, nobres pares, vereadores aqui dessa Casa de Leis. Boa tarde, plateia presente, internautas que nos acompanham via Facebook e YouTube. Senhor presidente, tem algumas pautas hoje aqui para pontuar nessa tribuna. O tempo é curto, as demandas são imensas, são grandes. Então, espero que dê tempo, pelo menos, de eu pontuar as principais, que são temas calorosos que vêm ocorrendo durante a semana toda. Eu vou começar aqui, senhor presidente, discutindo e citando o meu posicionamento referente ao passe do transporte escolar dos alunos de Mairinque, no qual, na quinta-feira e na sexta, algumas mães veio preocupadas, questionando este vereador, e acho que os demais vereadores aqui também, que iria haver um corte do passe para a criança que mora num raio até de 2 quilômetros e pouco da escola. Então, população que nos acompanha, eu gostaria de dizer que eu sou totalmente contra o que a gestão, o que o secretário de Educação vem fazendo. Como corta um passe de uma criança de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 anos, para uma criança percorrer 2 quilômetros a pé até a escola? Pais e mães trabalhando, muitas das vezes deixam o filho arrumado na casa, para os filhos tomar o ônibus e parar na porta do colégio. Já tem o risco de sair da casa e ir até o ponto de ônibus sozinho. Mas é a luta diária do nosso povo brasileiro. E agora vem esse documento, esse decreto, no qual, quem tiver dúvida, eu até imprimi aqui, ó. Tem aqui Prefeitura Municipal, decreto 6.933/2022, aonde ele diz, senhor presidente: o aluno residente a menos de 2 quilômetros da escola mais próxima de sua residência não terá direito ao custeio do transporte. Prefeitura Municipal de Mairinque, 20 de janeiro de 2022, Antônio Alexandre Gemente, prefeito. Está aqui. É um documento que veio da prefeitura, foi um despacho do prefeito, e quem paga é a população. E quero dizer, deixar bem claro aqui, senhor prefeito, senhores secretários que nos acompanham, e vereadores também nessa Casa de Leis, se o problema desse despacho, desse decreto, desse alerta nas escolas for referente à denúncia ao Ministério Público, iremos seguir firme e forte com a denúncia do Ministério Público e com mais uma denúncia do Ministério Público dos senhores está tirando o direito de ir e vir de nossas crianças. Tá? Porque a gente só encaminhou para o Ministério Público a falta de responsabilidade de vocês colocar um ônibus cheio de criança sentada no corredor, criança de pé na escada, indo para a escola. É só por isso que foi encaminhado para o Ministério Público. Então, eu vejo que a falta de responsabilidade e de respeito é grande. E o repasse para o passe da criançada tem. O senhor sabe que tem, todos os vereadores têm o conhecimento que tem, e iremos cobrar e exigir para que o senhor pague. Faça a sua obrigação como executivo. Pague e honra a população mairinquense. Eu acho que vem mais vereadores aqui também, vereador, discutir essa pauta. Eu serei bem breve, porque tem bastante coisas aqui, e nosso tempo é bem curto. Eu quero deixar bem claro aqui, aos vereadores, aos munícipes, e todos que nos acompanham, a falta de responsabilidade da atual gestão e dos fiscalizadores da gestão e de seus secretários. Esse vídeo, presidente, esse áudio, recebido pela manhã de hoje. Bruno, bom dia, Bruno.
Bruno, desesperada. Há 25 dias eu estou pedindo água, eu não tenho água para tomar banho, eu não tenho água para fazer comida, lavar louça, fazer nada em casa. Eu tenho 70 anos, tenho problema de locomoção e moro sozinha num barraco de madeira. Eu já pedi, eu já implorei essa água, porque já faz 25 dias que a água já estava no finzinho e eu economizo muito. Hoje eu liguei 8 vezes na prefeitura, eu não consegui falar com ninguém. Eu estou desesperada, pelo amor de Deus, veja o que você pode fazer por mim. Eu moro aqui no Sebandilha. Então, senhor presidente, nobres vereadores da base, secretários, eu vejo a mudança de cadeira de secretário constantemente. Isso é um apelo, isso é um desespero de uma senhora de 70 anos, cadeirante e que mora sozinha, sem água há 25 dias, implorando para que o senhor prefeito e secretários atenda e leve água até a residência dessa mulher. E hoje, ela se sentiu na necessidade de não ter água, senhor presidente, para cozinhar, que banho ela já não toma há dias, por conta da eficiência, da falta de respeito, da falta de responsabilidade da atual administração, que eu digo, senhor prefeito Toninho Gemente e seus secretários, que está lá para atender esse povo carente, esse povo vulnerável de Mairinque. Está aqui, eu não posso me calar e esconder um áudio desse da população. Eu sei que o senhor prefeito e a senhora primeira-dama estão me acompanhando, estão me assistindo, estão com ódio mortal desse vereador, porque eu estou aqui não para esconder, e sim para mostrar as dificuldades do município e correr atrás de tentar ajudar esse povo querido, esse povo necessitado, esse povo sofrido. Eu não tenho que ficar sentado aqui, calado, dizendo amém e votando a toque de caixa tudo que o prefeito quer. Foi votado aqui, há 2 semanas atrás, 22 milhões. Eu gostaria de saber, senhor prefeito, aonde que está os comprovantes de pagamento das empresas? Por favor, requerimentos dessa Casa de Lei é rejeitado, então nos envie, porque eu estou fazendo o requerimento verbal com o senhor. Crie vergonha na cara, dobre as mangas e vai para cima do problema, vai trabalhar, que essa é a tua função como a nossa de fiscalizador. Estamos cansados, vereadores, Túlio, Rose, Emily, Abner, Edi Carlos, vereador Jacques que está aqui, os demais estão tomando um cafezinho. Eu quero deixar bem claro, a população, vocês ouviram os vídeos, o áudio, a população está desesperada, a população não aguenta mais. São 25 dias, uma senhora de 70 anos, cadeirante, sem água. E sabe qual que foi a fala? A fala foi que o caminhão está quebrado. Como que o caminhão está quebrado? Se foi alguns vereadores e o senhor prefeito tirar foto com o atual governo recebendo o caminhão-pipa. Eu fui fiscalizar o pátio da Doro e encontrei um caminhão zero dentro do pátio parado. Então eu falo, isso é falta de respeito, de responsabilidade, e isso é omissão de socorro. Ele está se omitindo a atender os necessitados. E se for o caso, presidente, vereador Túlio, que já foi vice-prefeito e tem um belo conhecimento, sabe, quando fala com propriedade. Se for o caso, vereador, iremos fazer um documento, algo aqui, conversar com a juíza e com o promotor, e vamos fazer um papel, um documento para interditar esse prefeito. Se ele não tem condição de fazer o básico, que deixe a cadeira para quem tem condição e quem irá atender os necessitados. Eu não estou aqui para dizer amém e nem para ficar com conversa fiada defendendo o prefeito. Eu estou aqui para defender o povo, defender essa senhora, no caso,
que está sem água há 25 dias. É isso que é a minha função, é essa a minha função, é esse o meu dever. E eu garanto para você que eu sou um menino e estou sendo muito mais responsável que o atual prefeito, que já é um senhor. Tenho mais credibilidade no mercado do que ele, e tenho mais potencial do que o senhor prefeito. Porque essas demandas que o senhor não atende e não se responsabiliza, eu corro atrás de fiscalizar e de fazer e de atender, fazendo o menor e tudo dentro da lei. Não fazendo as escuras como o senhor faz. Sem nos apresentar um sequer comprovante dos pagamentos que a gente aprova nessa Casa de Lei. Sem nos atender, sem responder um requerimento, que é um documento oficial dos vereadores, é um documento principal dessa Casa de Leis. Eu também queria dizer, ao senhor presidente, que eu vejo inúmeras reclamações graves, e quero deixar bem claro aqui ao senhor Túlio, Rose, Emily, Abner, senhor de Carlos e Jacques, plateia presente e todos os internautas. Estamos com uma falta de medicamento imensa. E eu vejo o senhor prefeito fazendo foto com tua equipe, com tua caravana no PA de Mairinque. Eu vejo o senhor presidente, sua irmã, sua cunhada, fazendo, suas irmãs, suas cunhadas fazendo um trabalho voluntário muito bacana nas redes sociais. Eu gostaria que vocês fizessem um trabalho, um mutirão, para resgatar a saúde de Mairinque, porque hoje está indo para, se não me falha a memória, o 7º, 8º dia que estamos sem insumos. Insumos no quais eu digo, estamos sem insulina para os diabéticos. Cadê a responsabilidade do senhor prefeito Toninho Gemente? A minha responsabilidade do vereador Bruno Tão, estou fazendo, estou aqui cobrando, mesmo que com os requerimentos rejeitados. Então eu quero dizer, deixar bem claro, vereadores, se quiser unir amanhã, convido os 13, quero deixar bem claro para a população, convido os 13 vereadores, se quiser amanhã fazer uma reunião e se reunir para fazermos uma visita ao CS, à farmácia, iremos junto e quero estar com os 13, para vocês verem a realidade que Mairinque vem passando. Insumo no qual, senhor presidente, veio faltando o remédio losartano, que é um remédio para pressão, faltando. Losartano está faltando na prefeitura. Alguns que dependem desse medicamento têm condição de comprar, muitos não. Insulina, alguns, tenho vereadores dessa casa que tomam insulina, tenho funcionários dessa casa que tomam insulina, têm condição de comprar, mas muitos não, e está no 8º dia faltando. Amanhã, eu, vereador Bruno Tão, irei acionar o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis. Porque o diabético não pode ficar sem insulina e ele não pode esperar o amanhã, o depois, o 6, o 7, o 8, o 10 dias. Ele precisa da insulina diariamente, 2, 3 vezes ao dia. E em relação, só voltando aqui, em relação aos ônibus, senhor prefeito, eu quero deixar bem claro. O senhor falou aqui que os alunos residentes a 2 quilômetros da escola não terão direito ao custeio escolar. Só quero deixar bem claro à população e aos vereadores. A casa do senhor prefeito, no Jardim Cruzeiro, é 800 metros do Paço Municipal. E todos os dias sai um Corolla com ar-condicionado ligado e vidro fechado do Paço Municipal, buscar ele em sua residência e depois retorna ele em sua residência. Se o senhor prefeito, mora a 800 metros do Paço Municipal, por que o senhor não vai de a pé todos os dias? E quer fazer uma criança de 4, 5 anos andar 2 quilômetros a pé? Isso é falta de caráter, senhor prefeito. Secretários também que tá apoiando esse trabalho. Hoje, eu não sou de atacar secretários, que a culpa quem faz e quem manda e quem tem o poder, a caneta, é o prefeito, não os secretários. Mas hoje, secretários estão dizendo amém. Então, gostaria de deixar bem claro, isso é falta de caráter, falta de brilho na cara e falta de respeito com o próximo. Senhor presidente, eu tinha mais questionamento para fazer, o tempo meu acabou, tá?
Tem algumas fotos aqui para rodar, mas eu até passo para algum vereador se quiser citar aqui. Eu gostaria também, o senhor presidente, deixar um abraço aqui aos ícones da saúde que moram no nosso município. Pessoas de potencial, pessoas capacitadas e que eu vejo fazendo um trabalho voluntariamente constante por Mairinque, por São Roque, Biúna. Quero deixar um abraço aqui ao nosso excelentíssimo ícone cardiologista, Dr. Brian Grignoli. Também gostaria de deixar um abraço ao senhor Luiz Belmonte Neto Berma e o senhor Rafael Leles, que é um estouro, é um menino de ouro, é uma estrela que temos na nossa enfermagem e no nosso SAMU de Mairinque. Meu muito obrigado a todos, uma boa semana e fiquem com Deus. Tem por 15 minutos a vereadora Emily. Boa noite a todos. Bom, eu tenho dois temas que eu quero pautar aqui hoje, que é a questão sobre a SEI, que é a comissão de inquérito que investigou o prefeito nesses últimos 5 meses, e sobre a questão do transporte escolar ali do São José, do Reneville, que foi parado, né? Bom, primeiramente eu gostaria de começar com uma reflexão. A gente conhece o artigo número 37 da Constituição Federal, que ele fala sobre os princípios da administração pública. E com isso eu queria refletir com vocês que estão aí acompanhando pessoalmente e de forma online, e também com meus nobres pares, respeito aí o meu presidente da Câmara de Carlos. Eu vou perguntar, né, eu vou aqui fazer uma reflexão aqui. Existem 5 princípios. Então, vamos comparar com o prefeito. Quando eu penso no prefeito Gemente, eu penso sobre legalidade, sobre o cumprimento da legalidade? Não. Quando eu penso sobre a gestão do Toninho Gemente, eu penso sobre a questão da impessoalidade? Não, eu acredito que ele não cumpre isso. Moralidade? Deixar servidores com dissídio super baixo, alunos sem ter que ir para a escola, isso é moral? Ele segue a moralidade? Publicidade. A gente teve uma vereadora aqui que denunciou ao Ministério Público a falta de publicidade no site da transparência, que é um pilar básico da administração pública. A gente não tem isso. E eficiência. E agora eu deixo para vocês. Vocês acreditam que essa gestão está sendo eficiente? Só a gente olhar para os buracos da rua da nossa casa. Isso não é nada eficiente, ao meu ponto de vista. E com isso eu gostaria de comentar um pouco sobre como foi a nossa SEI, mas eu vou ser breve nessa explicação, porque quem vai explicar de uma forma mais detalhada é a vereadora Rose Del Cris, que foi a nossa presidente. A SEI se iniciou lá em 5 meses atrás, quando a gente viu o não cumprimento do prefeito com a ordem judicial do Ministério Público. Ele precisava, no ano passado, exonerar os cargos comissionados, aqueles de confiança. São 109 cargos que deveriam e foram só agora exonerados. Isso em julho de 2021. Ele tinha um prazo de 120 dias, que se encerrava em dezembro, que ele não cumpriu esse prazo, ele não cumpriu a ordem judicial. Ele foi demitir, exonerar essas pessoas somente em fevereiro. Mas a justiça foi boazinha em dar esses 120 dias, porque ele teria como adaptar a situação dele. Então, nesses 120 dias, ele poderia ter mandado uma reestruturação administrativa para essa Casa de Leis. Ele fez isso? Ele não fez isso. Ele foi omisso. Ele deixou 109 famílias desempregadas. Ele, não é culpa de um vereador, não é de outro. Porque, embora ele fale por aí que ele não sabia, durante o investimento da SEI, a gente pôde ter certeza que ele sabia sim. E não digo isso porque está saindo da minha boca. Eu digo isso porque foram os procuradores jurídicos deles que vieram aqui e falaram. Ele sabia do prazo, ele sabia da ordem judicial. Veio aqui secretário dele e falou essa verdade para a gente. Inclusive, a gente teve até influências de falsos testemunhos que continuaram reafirmando a mentira contada pelo prefeito.
de que ele não sabia. E com isso, ele coloca a culpa nos outros, para variar. Porque é só isso que ele sabe fazer. Porque ele não segue o princípio básico da eficiência. Ele não faz uma boa gestão. No município, isso é claro. E quer colocar a culpa nos outros. Com esse tempo que os cargos continuaram trabalhando, que eles continuaram trabalhando, que não poderia, porque são cargos que não existiam. Inclusive, ele fez contratação nesse período. A gente teve um prejuízo nos cofres públicos de aproximadamente 2 milhões de reais, que poderiam estar indo para a saúde, que está sem remédio agora, que poderia estar indo para a educação, que está sem ônibus agora, poderia estar tapando buraco, e ele preferiu gastar de forma ilegal. É isso que ele preferiu fazer. Então, é muito complicado também quando a gente vê uma situação que ele omitiu, prejudicou essas pessoas que eram de sua confiança e ainda jogaram a culpa em 5 vereadores. E com isso, ele ainda, além de omitir, fazer tudo isso, ele manipulou a cabeça desses ex-cargos comissionados. Trouxeram eles aqui para a Câmara para fazer uma pressão em vereador que só estava fazendo certo. Ele fez vídeos falando que a nossa investigação não era legal, estava incorreta. Então, a gente vê que, realmente, esse prefeito ele faz uma péssima gestão. Ele não é eficiente, ele não é moral, ele não atinge a legalidade que o nosso município precisa. Então, eu gostaria de deixar registrado que o que a gente conclui com isso e quais são os encaminhamentos? A gente conclui que o prefeito sabia o tempo inteiro. E, além disso, ele precisa pagar pelo que ele fez. Diferir esses 5 princípios. Então, a gente encaminhou para o Ministério Público. E, além disso, a gente está pedindo a cassação do prefeito, que será as cenas das próximas sessões. Será votado isso aqui na Câmara. Então, eu gostaria do seu apoio, porque um prefeito que faz esse tipo de coisa, que não está nem aí para a população, o mínimo que ele tem que ter é o que ele merece. Está fora do cargo, porque ele não representa a gente, ele não me representa. Ele não representa os princípios básicos para a criação de políticas públicas, porque ele não liga. Mas a vereadora Rose vai poder adentrar melhor sobre isso. Eu gostaria de falar sobre os ônibus escolares do São José, que desde quinta passada é um tema que vem repercutindo, e o meu nome foi citado. Hoje, eu sou presidente da Comissão de Educação, e com isso eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre a educação. Além já do meu cargo de fiscalizadora, como comissão eu tenho o dobro desse peso. Então, sempre estou em contato com os professores, com as comissões, com os conselhos de educação, conselhos do Fundeb, e com isso a gente vê muita reclamação e também dos pais dos alunos. Então, chegou para mim que alguns alunos ficariam sem esse transporte. E é muito engraçado quando a gente vê isso, porque a gente teve, no ano passado, vários pedidos de vereadores com uma listinha de nomes de alunos que precisavam entrar no transporte público. E eu concordo, eles precisavam desse transporte, mesmo que seja menos de 2 quilômetros, que tem um decreto que fala isso, que em menos de 2 quilômetros a criança não pode pegar o transporte. Mas eu não concordo 100% com isso. Porque às vezes tem um morro muito grande, às vezes tem um lugar que é intransitável, às vezes a mãe não consegue levar a tempo. Enfim, são diversas dificuldades que a gente observa por aí. Mas eu me preocupei quando eu vi isso. Porque quando a gente pensa, a gente já tem um problema no transporte escolar, no fretamento. Vai colocar mais aluno? Eu tinha o receio da superlotação. Foi quando, lá no ano passado, eu conversei com a ex-secretária de Educação, que era a Rosane. Eu falei, Rosane, eu tenho essa preocupação, como vai ficar os ônibus escolares, os transportes? Ela falou, fica tranquila, que essas vagas estão sendo preenchidas por vagas inexistentes. São vagas que já estão ali sem ninguém, então a gente coloca esse pessoal. Eu falei, legal, bacana, porque é um direito do aluno estar dentro das escolas. Isso muito legal, eu tive essa importância, essa preocupação. Mas, nas semanas passadas, eu recebi, eu acho que todo mundo aqui recebeu, um vídeo dos ônibus escolares lotados de gente.
Criança caindo do ônibus, criança que não tinha um cinto de segurança. Hoje, no transporte escolar, no ônibus, são 47 vagas para os alunos, assentos, com cintos de segurança, que é o principal. Mas não é isso que acontece. Hoje a gente tem um aluno sentando muito apertado do lado do outro. Não é seguro para os nossos alunos. E é isso que eu vim aqui falar hoje, sobre a segurança dos nossos alunos. E com isso, como presidente da comissão, eu fiz uma denúncia para o Conselho Tutelar e para o Ministério Público sobre a superlotação. Porque imagina, a gente quer mandar nosso filho como um direito nosso para a escola, um direito dele estar nas escolas, e chega lá, ele tem um acidente. Deus o livre, mas que ele tenha um acidente por uma superlotação no ônibus escolar? É responsabilidade de quem? Da prefeitura. Somente da prefeitura. Porque o que ela precisa é garantir uma segurança, uma educação de qualidade para os nossos alunos, para as nossas crianças do nosso município. E a gente não tem isso hoje. Então, eu denunciei para o Conselho Tutelar, porque isso está tirando o direito dos alunos de irem para a escola, que é um direito previsto no ECA, e também para o Ministério Público aqui da Vara da Infância, porque é uma preocupação, acredito, de todos. O futuro das nossas crianças estão em jogo. Às vezes, eles deixam de ir para a escola porque não vai ter ônibus. Então, a gente precisa bater nessa tecla. E, com isso, eu fiz essa denúncia no Ministério Público. Mas aí eu digo para vocês, a gente não pode confundir o meu trabalho como fiscalizadora e a politicagem, que, infelizmente, é o que está acontecendo hoje. Após essa denúncia no Ministério Público, começou a rolar essa questão do transporte do São José ali, Reneville, e acredito em outros bairros também. E eu recebi a informação de que o secretário de Educação, doutor Alessandro, está instruindo, orientando funcionários públicos a falar que os ônibus estão parando a pedido da vereadora Emily Hidalgo. Ele está mentindo. Ele está colocando o funcionário público para mentir para a população. Isso não é verdade. Em momento algum, eu colocaria para parar o transporte escolar para os alunos. Isso é um absurdo. E aí eu digo para vocês, sabe qual foi o valor pago só desse ano, até agosto, para Jundiá, que é o fretado escolar? Mais de 6 milhões. 6 milhões e meio só para o fretado escolar. E aí eu pergunto para vocês, aonde está indo esse dinheiro? Para onde está indo esse dinheiro? Porque para investimento dos nossos alunos não é. Para eles terem que ficar apertados dessa forma. Para terem o perigo. Né? É uma preocupação de como vão chegar até as escolas. Então, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A gente não pode mais permitir que o prefeito continue mentindo, que os secretários continuem difamando vereadores. Não foi a primeira vez que isso acontece comigo. Infelizmente, quando o transporte parou há meses atrás, o prefeito fez um vídeo me culpando. Prefeito, eu estou aqui para trabalhar, não para fazer politicagem barata, porque você não consegue fazer seu trabalho e quer culpar os outros. É isso que o senhor faz. O senhor não trabalha com eficiência e, infelizmente, a gente vê isso. Então, público, eu gostaria de deixar claro para vocês que eu, vereadora Emily Hidalgo, estou trabalhando, mas, infelizmente, o prefeito quer me atingir, porque ele se incomoda com o meu trabalho. E ele, infelizmente, quer atingir prejudicando vocês. Então, ele prejudica a população para usar como politicagem contra a vereadora Emily Hidalgo. O que é um absurdo, isso não pode acontecer. Isso não pode acontecer. Então, prefeito, faça o seu trabalho, mas faça com responsabilidade, com consciência. Senhor, eu sei que é de idade, mas tem muita responsabilidade, tem muita cabeça para lembrar das coisas que você assina, das coisas que você fala. Então, não adianta você ficar colocando a culpa na vereadora aqui, sendo que o senhor não faz isso básico. Faça o seu trabalho, que eu faço o meu. O que eu não admito é usar o meu nome para mentir por aí. Então, para deixar claro, população, eu jamais pediria para parar o ônibus escolar. Jamais. Se eles estão fazendo isso, a culpa é unicamente deles. Agora, instruir funcionários para mentir, isso é um absurdo. Então, que fique claro, eles estão usando a população para me atingir.
Então, eu preciso do apoio de vocês, porque a gente não pode deixar isso acontecer de novo. A gente não pode deixar cada vez mais a população ser prejudicada por politicagem barata. Então, infelizmente, é isso que vem acontecendo no nosso município. E eu conto com vocês para que nos ajuntem nessa luta. Nos juntem nessa luta, porque não é fácil. Não está sendo nada fácil. É a saúde, é a educação, são os postos de saúde, é a rua da nossa casa, é água, é tudo. A gente não tem o básico. Prefeito, faça seu trabalho, porque hoje eu estou aqui fazendo o meu. Muito obrigada. Só ressaltando, vereadora, 15 dias atrás aprovamos uma emenda do excesso de arrecadação para caminhão-pipa, R$151 mil, né? Então era para ter caminhões novos para fornecer água para a população. Vereadora Rose tem 15 minutos. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, os vereadores aqui presentes, funcionários dessa Casa de Lei e aos que nos acompanham de casa. Hoje, nesta sessão, foi lida a conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, cuja abrangência se deu devido ao acórdão judicial, à decisão judicial e também às apurações de eventuais irregularidades em relação a essa decisão no nosso município. Os representantes do povo mairinquense, como o prefeito municipal e nós, vereadores, temos o dever e a responsabilidade de cuidar do patrimônio público e dar informação transparente e completa para a população. Dizer que a ação declaratória de inconstitucionalidade de diversos cargos que foram ocupados por comissionados na Prefeitura Municipal de Mairinque foi arquivada após a exoneração de 109 cargos comissionados esvazia o interesse dos vereadores em fiscalizar o cumprimento da decisão judicial. É omissão da verdade e não encobre a eventual ocorrência de lesão aos cofres públicos e, quiçá, afronta aos princípios constitucionais de direito público, supostamente cometidos em razão do tardio cumprimento do prazo de 120 dias dos efeitos modulatórios da ação direta de inconstitucionalidade, cuja fase decisória foi arquivada. Não deveria o chefe do Executivo mairinquense, legítimo representante eleito pelo povo, em confiança, fazer zombaria de outros poderes populares, tampouco tentar esconder a realidade dos acontecimentos. A Comissão Especial de Inquérito trabalhou a fim de indagar os envolvidos com a administração municipal em sessões expostas nas mídias sociais, se o atraso no cumprimento da decisão judicial escondeu algum interesse escuso e ainda se a população terá de pagar o preço pelo fato dos governantes não agirem de acordo com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Porque o princípio da legalidade já foi violado pela administração pública municipal, mantendo e contratando cargos comissionados após a Justiça, tendo declarado tais cargos inconstitucionais. O princípio da eficiência diz com o cumprimento da legalidade dentro do prazo e o da publicidade, de trazer à luz a verdade completa dos atos administrativos e que podem ter sido ou estão sendo violados ou sempre estiveram nessa altura dos acontecimentos. Importante fato de que a decisão do Tribunal de Justiça, que declarou a inconstitucionalidade dos cargos ocupados por servidores comissionados, foi passada em 21 de julho de 2021, com prazo de 120 dias, e já era conhecida pelo prefeito de Mairinque. Ocorre que a exoneração dos servidores comissionados, cujos cargos estavam extintos desde 21 de novembro de 2021, somente foi ocorrer conforme as informações oficiais dadas pelo prefeito ao Tribunal de Justiça de São Paulo, em 10 de fevereiro de 2022, o que ocasionou dano ao erário em aproximadamente R$ 2 milhões.
cabe aos vereadores, representantes do povo, e que tem a função de fiscalizar os atos praticados pelo Poder Executivo, esclarecer aos cidadãos que o controle da constitucionalidade de lei municipal exercido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em relação aos cargos comissionados que estavam ocupados por servidores indicados pelo prefeito municipal de Mairinque foi repressivo, com o intuito de retirar do ordenamento jurídico municipal as normas jurídicas que amparavam a existência desses cargos comissionados, estes que se tornaram esdrúxulos a partir de 22 de novembro de 2021, inclusive. A permanência e a contratação de novos ocupantes nesses mesmos cargos, sem previsão legal, fato que ocorreu no período de 22 de novembro de 2021 até 10 de fevereiro de 2022, data das exonerações comunicadas ao Tribunal de Justiça, gerou prejuízos aos cofres públicos, na medida em que servidores receberam remunerações em cargos que já estavam extintos por decisão judicial, ferindo gravemente o princípio da legalidade. Enfim, foi veiculado pelo prefeito um vídeo que tentou desmerecer, sem qualquer razão, o trabalho seriamente prestado pelos vereadores, dentro de suas atribuições legais. A declaração dada pelo prefeito no referido vídeo traz omissão da verdade à população em geral e que, agora, na conclusão dos trabalhos da Comissão Especial de Inquérito, temos toda a preocupação no trato com o patrimônio público de levar ao conhecimento das autoridades competentes para que os princípios constitucionais tenham validade efetiva nesse município. Muito além da declaração iniciada pelo processo que se encontra arquivado, mas que não resolve as questões que foram apuradas pelos vereadores em benefício da população local. Esclareço que o processo foi arquivado, que a ação direta de inconstitucionalidade foi arquivada, porque cumpriu sua função de declarar a inconstitucionalidade da causa. Esclareço que o processo foi arquivado, que a ação direta de inconstitucionalidade foi arquivada porque cumpriu a sua função de declarar a inconstitucionalidade dos cargos comissionados, embora o prefeito tenha tentado se escorar no desconhecimento da causa para motivar sua própria inépcia no cumprimento da decisão judicial dentro do prazo legal e que lesionou os cofres públicos em aproximadamente R$2 milhões. A história terá muitos capítulos ainda para o bem-estar da população de Mairinque, que nos confiou na qualidade de seus representantes à administração municipal. E com esse texto eu quero agradecer aos membros da comissão, à vereadora relatora, vereadora Emily, ao vereador Biula, que também participou como membro por algum tempo dessa comissão, e ao doutor Rui Moura, nosso assessor jurídico, que acompanhou os trabalhos dessa SEI. E nós vemos, meus queridos que nos acompanham, que ainda a falta de zelo com a coisa pública é explícita no nosso município. Aquilo que a vereadora Emily trouxe aqui em relação ao artigo 37 da nossa Constituição Federal, que fala da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, continua fortemente sendo agravado no nosso município. Falta legalidade nas ações, falta eficiência nas ações e falta publicidade nas ações. Nós temos recebido diversas denúncias. Nós, como Câmara, como vereadores, nós temos recebido diversas denúncias em relação às nossas escolas, às reformas de escola, em relação à falta de professores, em relação ao transporte, como foi muito bem destacado essa semana. Enfim, várias situações que estão aí acontecendo no nosso município e que nós, como Casa de Leis, temos a obrigação de acompanhar e fiscalizar cada ato do Executivo. Prova disso que sim, protocolei no Ministério Público uma representação onde fiz a denúncia contra a Prefeitura por não dar publicidade aos contratos públicos, aos contratos que são firmados no nosso município, aos contratos que levam o dinheiro do nosso município, que é nosso dinheiro, que é dinheiro do povo e que deve ser revertido em favor do povo. E quando nós nos deparamos com uma SEI que apurou eventuais irregularidades e nós vemos que a irregularidade não ficou constada apenas
num ato que ocorreu ano passado, mas que tem continuado se estendendo até os dias de hoje. E quando nós olhamos lá, hoje, no site da prefeitura, o contrato da merenda, você pode olhar, o contrato da merenda escolar foi assinado em 28 de janeiro de 2022. Foi aprovado e ratificado pelo senhor prefeito, no valor de R$ 9.700.000. No tribunal, no Diário Oficial, também foi publicado em março, depois da assinatura do contrato, gente. Um valor de R$ 9.700.000. E quando nós olhamos no site da prefeitura, vemos lá um valor no contrato. A contratação da merenda foi realizada em R$ 17.400.000. Como que o prefeito assina um contrato de 17 milhões de reais, sendo que ele aprovou uma dotação, um valor de 9.700.000? Então, a coisa pública é muito séria. Temos que levar cada ação dessa Casa de Leis com muita responsabilidade. A partir do momento que nós abrimos essa SEI e pudemos constatar que faltou zelo com a coisa pública, nós vamos puxando e puxando cada vez mais situações que demonstram falta de zelo com a coisa pública, falta de legalidade, falta de impessoalidade, falta de moralidade, falta de publicidade, falta de eficiência. É por isso que nós, vereadores, temos sim, nós não somos pagos para fazer, como diz o Bruno, carinho no prefeito. Não. O prefeito tem a autorização de um povo para cuidar do orçamento do município. E nós, vereadores, somos eleitos para atuar na fiscalização desse orçamento, de como o prefeito está investindo o orçamento. Seja com essa SEI que nós apuramos e que apuramos as eventuais irregularidades que veio causar dano ao erário, seja hoje com a questão dos ônibus, com a questão da merenda escolar, com a questão de escolas que se diz estar reformadas e que não estão. Você sabe quanto já foi gasto em reforma de escola no nosso município, senhor presidente? Mais de 5 milhões de reais pago para a empresa. E qual escola está digna de dizer que passou por uma excelente reforma com valor desse? A gente pede requerimento de informação, a gente pede informação ao Poder Executivo, pede lista das escolas que foram reformadas e não vem nada. Inclusive vem nome de escola errado, nome de escola que nem existe. Olha a falta de zelo com a coisa pública. Então eu agradeço imensamente a cada um que nos acompanha, a vereadora Emily que preparou esse relatório, que deu esse suporte. E nós queremos, sim, continuar exercendo o nosso trabalho. O trabalho dessa SEI só veio mostrar que há muita fragilidade na administração pública municipal de Mairinque. E que nós, vereadores, não podemos fechar os olhos para aquilo que está aparecendo. Como eu disse, recebemos diariamente denúncias contra escolas, falta de professores, alunos que chegam na escola às 7 horas da manhã, 7h50, a diretora está mandando mensagem para os pais que conseguem buscar os filhos na escola. Como que essas crianças que os pais estão trabalhando ou que por algum motivo não estão em casa, pegam essas crianças? Há relatos de que crianças no Floras, na Chácara Flora, abre o portão e as crianças vão para a rua. Como que fica a segurança dessas crianças? É obrigação nossa, é obrigação de cada poder, ainda que independente, mas trabalhar de forma harmoniosa para que a coisa pública aconteça, para que o serviço público chegue em conformidade para o cidadão mairinquense. Recebemos denúncia de escola, denúncia de transporte, denúncia da casa da criança. Gente, não podemos fechar os olhos para o que está chegando para nós. É muito sério o que está acontecendo. Então, a população tem que sim que acompanhar decisivamente cada ato da prefeitura, acompanhar essa Casa de Leis, vir aqui na Câmara, acompanhar as sessões online e cobrar, sim, de cada representante seu, né, uma postura que vá para cima daquilo que está errado e que não cruze os braços, mas que faça valer cada voto, porque nós somos eleitas para fazer valer cada voto seu. Somos seu representante, não somos representantes do prefeito, somos representantes da população e obrigados
pelo aquilo que se impõe, que é o nosso cargo, fiscalizar. É obrigação do vereador fiscalizar cada ato do executivo. E nós estamos aqui para fazer valer a nossa função enquanto vereadores da cidade de Mairinque. Desde já, quero agradecer a todos que aqui estão. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Obrigado, vereador. Passaremos agora ao intervalo regimental por 15 minutos.